Mensagem de ambientação 112. Lê uma pequena página cada dia na qual encontres alento e inspiração. Incorpora este dever aos teus hábitos. Ela te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas seguintes e arrimando-te ao bem-estar caso suceda alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro, e nessa página que extrairás do Evangelho, terás a diretriz de segurança e a palavra de sabedoria para qualquer ocorrência. Se os homens reflexionassem um pouco mais antes de agirem, evitariam males incontáveis, já que outros não o fazem, realiza-o tu. De um tempo para cá, eu não sei quanto tempo, eu tenho esse costume. E melhor ainda na página, no nosso grupo do SEAC, a Ana coloca todo dia aquela mensagem, e além de eu ler, eu boto no meu status, porque aí eu vi que muitos amigos acabam lendo e até comentam a página, e às vezes assim falam, poxa, eu estava precisando ler isso e tal. Então, assim, é realmente muito importante a gente fazer isso. Ok, mais alguém? Diga, Verônica. Eu aprendi a praticar isso de 13 anos para cá. Como se diz, né? A dor, ela não vem porque veio, né? Ela não cai de paraquedas. Então, de 13 anos para cá, eu aprendi tudo isso que está escrito aí. Não perfeitamente, né? Que ainda tem que aprender muito. Mas a mudança foi, assim, 90%. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Desculpe a má educação. Boa noite, Verônica. Seja bem-vinda. Vamos à nossa prece, então, por favor. Boa noite, meus irmãos. Vamos agradecer ao Mestre, amado Jesus, por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma noite edificante, uma noite, Senhor, de aprendizado, de muito aprendizado. Agradecendo por cada irmão aqui presente, aqueles que não puderam estar, e hoje, Senhor, em especial, pedindo pelo meu irmão Márcio, que é um integrante aqui do nosso estudo, que infelizmente está um pouco afastado por questões profissionais, mas na quinta-feira, Márcio fará um procedimento cirúrgico da próstata, pedindo, Senhor, que os espíritos de luz possam estar guiando para que o melhor seja feito. Te agradecemos e sabemos, Senhor, que estás sempre conosco. Esperamos que tenhamos uma semana de luz, de paz, de boas energias. Obrigado, fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, vamos lá. Dando continuidade lá na questão 917. Não consigo. No parágrafo... Oi? Não estou conseguindo desligar minha câmera, Mauro. Tá. No parágrafo que começa, o homem deseja ser feliz. Tá bom? Vamos lá, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. O homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra e pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a que do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. E podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Quanto mais haja sofrido
por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso induzirá. Ok. Então, está aqui, né? A solução, na verdade, o início da nossa transformação está nessa frase que ele diz aqui, ó. E quanto mais haja sofrido por meio desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Por quê? Porque ninguém quer ficar sofrendo, né? Vai chegar um momento em que a gente vai querer não mais sofrer. Aí vamos buscar os meios. E os meios, normalmente, vão nos impulsionar ao trabalho de renovação. E aí ele vai dizer aqui, ó, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Como é que se combate? Criando situações, né, para que a gente possa reverter um quadro. Então, um animal nocivo, normalmente, a gente captura, enjaula, né, dá um tratamento para que ele possa, de alguma maneira, se domesticar. Né? As pestes, busca-se vacinas ou recursos que venham tratá-lo. Né? Então, tudo é assim, um processo de transformação, mas parte da onde? Do desejo, da necessidade de combatê-lo. Então, é na mudança de atitude que nós vamos encontrar, então, os meios para nos livrarmos de determinados flagelos, situações que nos incomodam. Né? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. Tudo bem, pessoal? Diga aí, alguém. Fala, Só Valdemar. lembrando, né, Mauro, que o egoísmo, como ele lembra aqui, é sempre a causa primária ou primeira de todas as coisas, né? De todas as coisas ruins que nos acontecem. Né? Plagiando aqui a questão número 1, né? O egoísmo é a causa primeira ou primária de todas as coisas ruins que nós geramos que acontece conosco. É o primeiro problema que precisamos combatê-lo com mais vontade. E é verdade, porque quando nós pensamos somente em nós, dificilmente a gente reconhece até os nossos próprios erros. Eu não admito que ninguém fale nada, eu não admito que ninguém me aponte meus defeitos, eu não admito que eu tenha que mudar para que eu possa entender melhor a sociedade. A sociedade é que tem, de alguma maneira, me compreender como eu sou. E aí as coisas ficam realmente muito mais difíceis. Né? Então, nesse capítulo, né, que nós estamos estudando aí, vamos acabar hoje quanto ao egoísmo, é algo que, de fato, cada um de nós precisa se fazer essa pergunta, precisa mergulhar dentro de si mesmo e encontrar ali o quanto que nós ainda temos desse flagelo em nós. E a outra pergunta, se eu desejo fazer com que esse flagelo diminua, né, em mim. Porque se a resposta for positiva, eu ainda tenho muito de egoísmo em mim, e a segunda, eu não quero mais, né, que esse flagelo, né, ocupe tanto espaço assim, eu vou ter que começar a empreender ações nos meus pensamentos, primeiramente, né, pensar de forma diferente, para que eu possa, por meio desse pensamento renovado, renovar atitudes. Então, é por aí o processo. Né? Lembrando sempre, né, pessoal, que é um processo, não é uma ação mágica que eu hoje entendi, amanhã eu sou diferente. Não é assim. O processo ele vai exigir de cada um de nós esforço, né, perseverança, insistência, auto-perdão, uma série de coisas que nós ainda vamos nos reconhecer fazendo, mas a disposição ela já é diferente. Né? Eu já me incomodo, né, com aquilo que eu faço ou me pego fazendo, que evidencia esse flagelo. Então, a gente precisa ter também essa parcimônia
de nós entendermos o nosso momento, mas empreendermos dia a dia esforços de renovação. Isso não acontece do dia para a noite com ninguém, né? Mas na insistência da renovação, como diz ali a frase da definição do espírita para Kardec, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Pelo esforço. Não é aquele que já alcançou, né? É pelo esforço. Então, nós, na medida que vamos estudando, na medida que vamos compreendendo, nós vamos fazendo essa reflexão desse autoconhecimento e encontrando ali caminhos que vão nos proporcionar uma mudança de atitude. Tudo E bem? domar é a diferença de conquistar, né, Mauro? Sim. Domar, gente, é mudar de atitude. Você vê, você vai domar um cavalo chúculo. Qual é a mudança de atitude? Ele vai deixar de ser hostil e vai passar a ser dócil. Não é? É essa atitude que nós precisamos adotar em nós. Só que quem vai nos domar não é nenhum terceiro, somos nós mesmos. Nós é que vamos empreender ações para que nossos pensamentos, palavras e atos se modifiquem e, naturalmente, então, a gente passa a pensar diferente, agir diferente e sermos pessoas melhores. Tudo bem? Vamos adiante. Só lembrar aqui que nós temos hoje na nossa sala a nossa irmã Sandra, que está incorporando ao nosso grupo aqui de estudo. Seja bem-vindo, Sandrinha. Seja bem-vinda, Sandra. Vamos adiante. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Exato, né? Então tá aí, ele já deu. O antídoto do egoísmo é a caridade. E a caridade, nós precisamos, de fato, aprender, exercitar a abdicação do nosso tempo, das nossas preferências, em favor do outro, né? Até que aquilo se torne algo natural. E aí a gente sai daquela condição que a gente fala sempre, né? Sai da condição de fazer caridade para ser caridoso. Quando nós passamos a ser caridosos, aí a gente não se preocupa mais com esse negócio de ter que escolher entre uma coisa e outra, porque nós sempre estaremos voltados e prontos para a prática, a vivência da caridade. Então, é um caminho longo, não é fácil, né? Árduo. Árduo por quê? Porque nós precisamos passar por esse processo de mudança. Então, essa é a nossa dificuldade. Não é a caridade que é difícil de ser feita, não. Nós é que temos dificuldade em abraçá-la. Então, aí que está o caminho. E isso vai ser diferente de um para com o outro, a depender do tanto de esforço diferenciado que um precisa fazer em relação ao momento que o outro vive. Para uns pode ser mais fácil, para outros mais difícil, mas o caminho todos nós seguiremos rumo ao objetivo comum, né? Mas será possível para todos, né? Para um mais difícil, outro mais fácil, mas possível para todos. Possível para todos, exatamente. Tudo bem? Alguma pergunta? Podemos seguir? Então vamos lá. Vamos aos caracteres do homem de bem, 918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando, antecipadamente, compreende a vida espiritual. Ok, só um minuto. Então, Kardec quer saber, né? Bom, como é que então eu vou reconhecer esse homem de bem? Será que eu já sou um? Será que eu cumpro as coisas? Me diz aí vocês aí, né? Como é que eu vou reconhecer? Os espíritos responderam, ó. O espírito prova a sua elevação
quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Antecipadamente a quê? A morte. Exatamente. A morte, as questões que nos colocam em conflito, né? Onde a nossa fé ela é vivida, né? Não é questionada. Então, essas questões estarão sempre à frente, dando a robustez da fé no homem de bem. E aí ele diz lá, ó, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos. Então, claro, gente, que ninguém evolui em todos os aspectos de uma mesma vez, num mesmo momento, né? Nós vamos ali vencendo uma dificuldade, depois vai trabalhar outra, e a outra vai ficar no caminho. Depois, lá na frente, a gente vai trabalhar com ela. Mas todos nós, indistintamente, vamos alcançar esse estado de elevação. Então, é um indício muito positivo, né? Muito animador para todos nós. Eu costumo brincar sempre com a história da dor de dente, mas ela representa bem isso. Se todos nós agora estamos vivendo um problema comum, que seria a dor de dente, cada um vai reagir a esse problema de uma maneira diferente. Alguns mais tolerantes, outros menos tolerantes, alguns mais sensíveis, outros menos sensíveis, alguns mais pragmáticos, outros mais fantasiosos, tudo isso dentro de um mesmo problema. Isso é ruim? Não. Isso faz parte do quanto cada um de nós já conseguiu progredir naquele aspecto. Então, se alguém se evidencia, né, num determinado segmento, não significa que em outro ele esteja ainda engatinhando no sentido de alcançar uma melhora, uma reforma. Então, nenhum de nós precisa, né, olhar para o espelho e se achar a pior pessoa do mundo, porque não conseguiu ainda alcançar tal coisa. Ué, essa situação eu vou ter que me esforçar mais, né? Ou nem vou conseguir agora. Mas essa compreensão é necessária para que a gente conduza as nossas dificuldades de maneira mais serena, né? Mais equilibrada. Então, é isso que a doutrina, como um todo, vem nos explicar, vem nos mostrar o caminho, né? E cada um de nós, de novo, dentro da sua capacidade, vai buscar adotá-la ou não, integralmente, parcialmente, não importa. Importa que a gente primeiro precisa compreender, depois aceitar, né? E aí a gente vai começar a adotar uma postura nova. Bom? Ratificando as suas palavras, me lembrei aqui de uma fala da dona Joana de Ângeles. Ela diz que a dor do esteto e a dor do bruto é completamente diferente. Então, cada um, eles sentem de uma maneira completamente diferente. E quem quiser se aprofundar um pouco mais nessas características do homem de bem, está lá no Evangelho, capítulo 17, no item 3, ele trata das características do homem de bem. Aqui ele botou de generalizado, lá ele desenvolveu bem mais, então dá para entender melhor lá no Evangelho. Depois, tendo tempo, dá uma olhada lá no Evangelho que ele desenvolve isso. Diga, Verônica. Ô, Mauro, quando se fala assim tão simplesmente na morte, eu acho assim que se fala muito, nós, os espíritas, né? Se fala muito simplesmente a morte. Ah, tem que entender a morte. Óbvio, temos que entender, mas nós não viemos preparados para isso. Principalmente mãe. A gente, como é que eu vou te dizer? O livro explica a gente como entender tudo isso, eu compreendo perfeitamente, mas não é tão simples assim, ao meu ver. Por exemplo, eu, no começo, não aceitava a morte do meu filho. Porém, agora, não é dizer que eu aceito, mas eu aprendi a conviver com a ausência.
mas eu acho que ainda lá no meu íntimo, lá no fundo, eu não compreendo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Entendi, Eu entendi. aprendi, eu aprendi a conviver, porque eu botei na minha cabeça. Se eu não compreender, eu vou viver na mesmice. Eu não vou para frente. Mas entender mesmo, lá no fundo, eu não vou ser hipócrita de dizer, ah, não, eu já compreendo sim. Não, eu não. Às vezes me bate aquilo, por que isso? Por que que tinha que ser assim? Mas como? Deus me fez um empréstimo, mas não me avisou que ia pedir de volta. De vez em quando me bate essas doideiras. Por exemplo, você e o Valdemir, os bons, para a gente aqui no grupo, os bons entendedores de todos esses estudos, vocês, se perdessem um filho, aceitariam assim? Não, peraí, a gente já entende. Morreu, morreu. Eu acho que não. Está entendendo o que eu Mas, quero dizer? entendi, Verônica. Mas olha só, talvez a gente esteja aí fazendo algumas confusões, né? Ninguém disse em tempo algum que o afastamento de pessoas queridas não nos vai trazer nenhum sofrimento. Ninguém disse isso. Não O disse. afastamento, né, a perda, como se diz, né? Muito comum se diz a perda de entes queridos, ela não é isenta para quem tem a compreensão da vida espiritual, ela não é isenta de sofrimento, da dor, na verdade, a dor da perda, né? Sofrimento depende de como nós vamos lidar com a perda. Então, o que faz diferença é quando, de fato, eu compreendo o destino daquilo ou daquele, né, que se emancipou, se antecipou à volta à vida espiritual. Isso talvez a gente tenha dificuldade de aceitar. Porque, como diz lá no livro Céu e Inferno, por que tememos a morte? Pelo desconhecido. Então, quanto mais nós nos convencemos que a morte do corpo, não é um término de nada, é apenas uma mudança de estado em que nós futuramente poderemos voltar a nos ver e reencontrar, muda completamente a relação nossa com esse fenômeno natural, que é o fenômeno da morte. O caso é porque a gente não está preparado para isso. Aí é que entra a questão. Como você mesmo falou, lá atrás, quando o seu filho desencarnou, na forma como foi, você tinha lá atrás um entendimento que talvez não tenha te ajudado a passar por esse momento de uma maneira menos grave, né? Mas não significaria, mesmo que você tivesse o conhecimento, que esse afastamento ou esta perda não deixasse em você uma dor. Okay? Não é uma coisa. Ninguém diz que o espírita é insensível em relação à morte. Continuamos sensíveis, continuamos entendendo, mas a relação com ela é que vai mudar. Não vai ser uma coisa de sofrimento, de Desespero. desespero, essa é a palavra, obrigado. Não é uma coisa Sim, de sim, sim. desespero, É né? exatamente isso. Só que eu só vim aprender isso muitos anos depois com o estudo. Exatamente, por isso que a gente fala que o que nos consola é o conhecimento. Se eu não conheço, se eu desconheço algo, como eu vou desenvolver uma relação mais serena, harmônica, né, com aquilo que eu desconheço? De jeito nenhum. Agora, na medida que eu conheço, na medida que eu incorporo esse conhecimento na minha vida, em relação a esse aspecto, eu vou adotar, sim, uma outra atitude. É Sim, isso que nos faz enxergar a doutrina espírita como sendo o consolador prometido por Jesus, que nada consola mais do que o conhecimento. sim, é verdade. Entendi. Muito boa a Obrigado. explicação. Obrigado, tá? Diga, Elaine. Então, em relação a isso que a nossa amiga Verônica está falando, a dor, obviamente, que ela sente, ninguém tem como medir.
Nenhum de nós tem condições de mensurar isso, que é uma dor assim, eu acho que é uma das piores dores nesse planeta, nesse nível que nós estamos encarnados, né? Eu acho que é uma das piores dores é perder um filho. Mas eu vejo isso também porque a nossa cultura nos traz esse desespero. Eu fui criada numa família que, quando falava que alguém tinha morrido, falava: fulano morreu. Então a criança já toma aquele susto assim, fala: meu Deus, a morte deve ser muito ruim. Então você cresce com aquela coisa do luto, aquela coisa muito fúnebre, né? Aquela coisa muito pesada. E aí Exatamente isso. isso, a doutrina espírita que consegue trazer para nós uma coisa mais serena, vamos dizer assim, não menos doída, mas sem desespero, como vocês falaram, e sem o sofrimento exacerbado. Porque essa semana que passou, eu perdi uma grande amiga, perdi, não, né? Ela desencarnou. Graças a Deus ela era espírita, porque ela tinha esse conhecimento e ela sabia que ela ia partir, porque ela estava com câncer no cérebro, ela sabia que era intratável. Mas, assim, eu chorei muito, chorei, né? Por saudade, gente, até por ver a filha dela, que ficou sozinha com o netinho dela, né? Porque a família é muito distante, enfim. Então a gente chora e sente, porque vai sentir saudade, né? Que eu não sei quando Carminha vai poder me mandar uma mensagem, mas sem desespero. Até porque ela era uma pessoa tão ativa que seria egoísmo nosso querer que ela continuasse entrevada naquela cama como ela estava, só mexendo os olhos. Então, assim, eu acho assim, a doutrina espírita traz essa bagagem para a gente, da gente não se desesperar. Agora, é óbvio, há casos e casos. Perder um filho é uma coisa assim que não tem explicação, né? Assim, a explicação da dor que a gente sente, porque nenhum pai, nenhuma mãe se prepara para perder um filho, né? A gente pede a Deus que não tenha que passar por isso, mas infelizmente às vezes está na nossa trajetória, né? E aí o que conforta um pouco, Verônica, não sei se pode te consolar, mas aquela história que Valdeni e Mauro vão saber explicar melhor do que eu, que alguém foi pedir para Chico para que a filha não desencarnasse cedo. E aí diziam que ela precisava desencarnar, mas aí ele insistiu, 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 e daí foram falar com o doutor Bezerra, com Maria, e aí a menina continuou, e lá na frente ela veio ter problemas muito mais sérios. É uma história, assim, tipo, ela ia desencarnar novinha e por misericórdia, foi dado para ela ficar. Eu não sei se isso é verídico, é uma história, né, que eu já escutei, inclusive, na Rádio Rio de Janeiro, e que depois, lá na frente, ela veio a se envolver com coisas muito sérias e prejudicou a encarnação dela. O que essa história, o que eu entendi dessa história? Que a gente tem que confiar no que Deus tem para gente. Não é fácil? Não, não é fácil. Não dá nem para Elaine, imaginar. esse último, quase as últimas suas palavras, eu me lembrei, eu recebi uma carta do meu filho, ele me falando exatamente o que você falou agora. Mas se não fosse daquele jeito, seria de uma forma muito, muito pior, que seria graves consequências. E, no entanto, eu acho que foi mais amenizado, né? Para que o Graças, sofrimento não fosse tanto. Veio graças a Deus. escrito tudo isso, entendeu? Graças a Deus. Vamos voltar aqui para o nosso tema. Mas, na verdade, assim, o que nós precisamos desenvolver é a confiança na misericórdia divina. E isso abrange qualquer situação. Se nós cremos na misericórdia divina, se nós temos a certeza de que Deus é soberanamente justo e bom, e todos nós estamos aqui de passagem para nos ajustarmos e sermos pessoas melhores, tudo aquilo que advém, que não foi resultado de um ato extremo nosso, está dentro da programação daquilo que é melhor para nós, segundo a misericórdia divina. Então, isso pode nos ajudar, sim, a abrandar um pouco mais esse entendimento, né? Vamos adiante. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza.
se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Ok. Então tá aí, né? A receitinha é essa. Se nós, a cada dia, né, conseguirmos fazer essas perguntas à nossa consciência e estivermos tranquilos, pelo menos em relação àquele dia, nós estamos caminhando bem. É isso. Olha quanto que nós já conseguimos nos adiantarmos em relação ao que éramos no passado. No passado éramos muito mais embrutecidos, né? Tínhamos muito menos consideração para com os outros, éramos muito mais egoístas, né? Usávamos até com maior frequência a força, né, para subjugar os outros. Hoje, menos, muito menos, né? Hoje a gente entende que o diálogo é o caminho. Hoje a gente entende que se nós queremos um mundo melhor, essa atitude tem que partir de mim. E assim nós estamos caminhando, no sentido de sermos esse homem de bem, que aqui está descrito, que está explicitado no Evangelho, como o Valdemir lembrou bem. O que eu sempre gosto de chamar atenção é que a gente ouve muitas vezes as pessoas se flagelando porque não consegue tal coisa, que ainda me pego fazendo tal coisa. Gente, isso faz parte do processo. A nossa evolução não dá saltos. Significa que a gente não vai pular etapas. Nós vamos ter que, obrigatoriamente, caminhar passo por passo. E cada passo vai nos levar a uma experiência. E toda experiência nos dá a oportunidade de um aprendizado diferente. E se aprendermos e adotarmos esses ensinamentos, caminharemos para uma vida mais feliz. Não há dúvida. Ninguém vem ao mundo para sofrer. Ninguém. Planejamento nenhum. Você vai reencarnar porque você vai encarnar só para sofrer. Não existe isso. Agora, existe sim a consequência natural das nossas escolhas. E por mais que aquela reparação, que aquele ensino, né, vá nos proporcionar uma experiência mais difícil, que a gente traduz por sofrimento, o objetivo final é a nossa reeducação. Então, se a gente passa, né, consegue entender isso, passa com resignação, né, se esforçou, fez o seu melhor, mesmo que não tenha alcançado 100% do objetivo. Mas você foi honesto, você procurou, lutou para ser uma pessoa melhor, lutou contra as suas más inclinações, procurou fazer todo o bem que esteve ao seu alcance, mesmo que não tenha sido todos, você vai voltar numa condição melhor. Olha, pô, parabéns, você conseguiu, você se esforçou, ainda precisa, né, melhorar aqui e ali, mas você está no caminho certo. Que bom que você está voltando melhor do que quando você saiu daqui. Vocês acham que quando a gente vem para reencarnar, é tranquilão? Ah, eu vou lá reencarnar mais uma vez, né? Agora eu vou lá, vou conseguir tal coisa. Vocês acham que é assim? Olha aí o nosso Lar 2 aí, a preocupação dos caras lá. Não, vai lá, você precisa. Não, vamos estar com você, tal. E deram burro na água. Quem achar que é fácil, Mauro, é só ler o capítulo 13 lá do Missionários da Luz. Pois é. Leia lá o capítulo 13 para ver o quão difícil é reencarnar. É muito mais difícil do que desencarnar. Desencarnar é bem mais tranquilo. Complexo. Desencarnar, você sai do escuro para a luz, teoricamente, obviamente. Teoricamente. O reencarnar é o contrário. Você sai da luz e vai para o escuro. Você bota um véu, você bota uma venda, você bota um tampão no ouvido. Você não lembra, não vê. Começa de novo, né?
Começa tudo do zero. É muito difícil. E eu vejo quanto aquele Segismundo sofreu no processo de reencarnação. E olha que ele está sendo ajudado por ministros do nosso lar. Coisa que eu não tenho essa possibilidade, né? Eu não tenho esse mérito. Mas, ainda assim, sofreu a beça. Então, quem achar que vem para cá é fácil, não é não. Aproveitemos bastante essa reencarnação, porque senão a gente perde essa oportunidade e para ter outra é uma complicação que vocês nem imaginam. Exatamente. É isso que eu falo, Valdir. É isso que eu falo em pensamento para a espiritualidade. Ó, quando vocês estiverem aqui, vocês vão ver só. Eles sabem. Mas então, pessoal, ninguém tem um fardo maior do que aquele que não consiga carregar, né? Então, para aqueles que estão mais bem preparados, os testes são maiores também, Com certeza. proporcional, né? Então, se a gente acha, minha vida é muito difícil, não sei o quê, poxa, tem situações piores, né? E você está cercado de situações, de oportunidades para te ajudar. Ninguém está sozinho, abandonado no mundo. Agora, nós temos, sim, a maior percentual do trabalho a ser feito é nosso. Não podia ser diferente, é nosso. Então, se eu vim tropeçando até aqui, eu posso, a qualquer instante, mudar o rumo, mudar a forma de viver, a forma de encarar as coisas, né? A qualquer instante. E a doutrina espírita ela vem apenas nos mostrar como. E aí vai, de novo, entrar na aptidão de cada um, né? Aqueles que querem, de fato, aqueles que ainda estão pensando se esse é o caminho ou não, aqueles que duvidam totalmente, aqueles que não querem esse caminho. E aí é natural, é o estado de cada um diante das experiências. Diga, Eliane. Diante de tudo isso aí que você está falando, me deu vontade de falar sobre o meu ingresso na doutrina espírita, que foi por conta do meu filho. Meu filho, com 6 anos, todo dia, no mesmo horário, ele sentava e chorava. Durante um ano, ele chorava, todo dia no mesmo horário, todo dia no horário. E aí eu conheci a dona Helena de Almeida, que era a diretora lá da instituição Cooperadora do Bem, Amélie Boudet. Ela falou para mim, leva essa criança para evangelização, vai ao centro. Aí na época, eu fumava, bebia, usava drogas ilícitas, fazia tudo o contrário do que a gente deve fazer. Aí eu comecei a levar ele para o centro, para evangelização. Aí lá eu fui esclarecida de que ele tinha uma família muito grande e encarnou, era só eu e ele sentia muita saudade da família que ele deixou lá, né? Porque a minha vida era muito tropeço e ele se sentia muito sozinho, né? E ele era triste. Aí, quando me foi esclarecido isso, aí eu tomei a real consciência de que eu não fiz um filho para ele ser triste. Deus me deu um filho dele na minha responsabilidade e eu não tinha o direito de fazer esse ser humano ser um ser humano triste. Aí isso me fez procurar doutrina, estudar. Há 30 anos, né, que eu estou me dedicando a aprender diariamente, né? Consegui deixar os vícios, que foi um grande ganho na minha vida, né? Porque essa doutrina, como disse a nossa amiga, que perdeu o filho, perdeu não, que o filho partiu, ela está aprendendo todo dia como conviver com isso. É o que todo mundo faz diariamente. Quando eu deixei os vícios por conta desse aprendizado. A doutrina só nos faz isso, só nos dá luzes. Não tem como a gente não crescer
não se engrandecer espiritualmente estudando a doutrina espírita, né? Então, eu senti vontade disso porque está sendo falado isso, está sendo comentado, né? É o comentário da noite, né? Então, eu acho importante que a gente fale sobre isso. É importante que a gente tenha essa alegria de ter conseguido vencer algo que não era bom, né? E hoje isso passa, não me pertence mais. Isso é bom, que essas coisas que não são boas não nos pertençam mais, né? Isso É mesmo, isso que eu Elias. queria. Ela está Obrigado, aqui. querida. Eu Obrigado. que agradeço. E aí, mais um exemplo de que o conhecimento é que fez a diferença. O conhecimento da doutrina fez a diferença, porque nos mostrou um outro caminho, né? Não foi ninguém, não foi A, B, C, não, faça isso, não. Nós entendemos, passamos a entender que estávamos fazendo algo errado e que podemos fazer algo diferente para sermos felizes. E mais um caso, né, da vida real, nos mostrando que, de fato, esse é o papel da doutrina espírita, né? Vamos adiante? Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica os seus interesses à justiça. Tá aí, ó. Então, o homem de bem é isso. Essa é a disposição do homem de bem. É fazer o bem pelo bem. Então, nós já, a todo instante, não precisamos de protocolos, não precisamos de lugar específico, não precisa de dia e hora, não precisa de rituais, nada disso. O bem não precisa disso. Nós podemos fazer o bem aonde quer que nós estejamos. Ah, mas eu tenho que ser espírita para. Não! Ah, eu tenho que ser Buda. Não! Eu tenho que desejar o amor ao próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquele que está mais próximo. É aquele que vai cruzar o meu caminho naquele dia, é aquele que vai ligar, é aquele que eu vou ter notícia, que eu vou me tocar o coração, vou fazer uma prece por ele. A dona Ivone não pegava o obituário do jornal, pessoas que ela nem conhecia, e fazia prece por eles? Então, não saía nem de casa, mas fazia um bem danado. Então, é isso que nós precisamos nos desapegar, entendeu? De protocolos, de padrões, muitas das vezes que a gente estabelece na nossa cabeça, cria condições que acabam sendo impeditivo para que a gente faça o bem. Olha que loucura, né? Então, aqui está a receita do sucesso. Então, o homem de bem ele é possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo. Eu quero ver o outro feliz. Eu quero poder ajudar. Né? É melhor estar na condição daquele que ajuda do que daquele que precisa de ajuda. Então, se você reconhece isso, não há no mundo uma pessoa que não possa ajudar a outra. Não existe. Então, nós podemos, sim, fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance. Que esteja ao nosso alcance. Essa palavrinha é mágica. Porque, às vezes, a gente quer fazer uma coisa que não está ainda ao nosso alcance. E aí a gente se frustra. Aí pronto. Aí não faz mais bem para ninguém, nem para você, nem para ninguém, porque você estaria remoendo a frustração. Então, vamos nos livrar disso. Vamos começar pequeno. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Vamos começar compreendendo o vizinho que fala alto. Em vez de ficar lá espraguejando, fazer uma prece. Né? Ah, hoje está difícil, hoje o companheiro está naqueles dias. Né? Vamos orar por ele, né? Fazer uma boa leitura. É isso, é mudança de atitude. Não adianta querer que o outro resolva o nosso problema. Nós temos que encontrar caminhos para a solução dos nossos problemas. Então, é essa disposição que ele está falando aqui. Né? Esse sentimento de amor ao próximo, de caridade, né? Fazer o bem pelo bem, sem interesse algum, nem um muito obrigado. Eu fui lá, fiz a parte que eu achava que era o melhor, eu fiz.
Se a pessoa não compreendeu, se a pessoa não aceitou, isso é problema dela. Ela vai ter que resolver com os botões dela. Eu fiz a minha parte, fiz o meu melhor. Se as pessoas não compreenderam, ok, sem problema nenhum, vida que segue. Mas eu saio com o meu coração feliz, saio com uma consciência tranquila, que eu fiz a minha parte. Eu canso de falar isso. Jesus não foi compreendido. Ok? Quem de nós, né, tem a prepotência de achar que tem que ser compreendido pelos outros? Então, nós precisamos nos revestir desses ensinamentos. Então, vamos trabalhar isso. A pessoa me deu, eu dei bom dia, a pessoa não me deu bom dia. Ok. Ela pode estar com a cabeça preocupada, ela pode estar pensando uma coisa do trabalho, ou alguma coisa que aconteceu durante o dia, a noite, a madrugada, e ela está com a cabeça longe, não me percebeu. Ação de indulgência. Por que eu tenho que... a pessoa me deu bom dia, também não vou falar mais. Quando passar perto de mim, não vou... Gente, se a gente está aqui estudando para sermos melhores, é nesse momento que nós temos que exercitar isso. Não é em grandes calamidades, não. É no dia a dia. É no dia a dia que a gente vai construir, né, essa nova postura. Tá bom? Podemos seguir? Vamos lá. Ele é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças e nem de crenças. Aí. Então, quando de fato a gente se enxerga como irmãos, a gente vai ter uma postura, uma resposta diferente no relacionamento. As pessoas passam a não ser mais estranhas, né? E isso naturalmente nos desperta uma predisposição de ajudar. Quando a gente começa a se segmentar, aí fica mais difícil. Né? Ah, não, e esses gringos aqui, não quero nem ver. E o cara é lá do sul, não quero nem saber. E o cara é do norte, e o cara... Então, como a gente começa a fazer muita separação, a gente cria dificuldade, cria barreiras. Agora, se a visão espírita nos diz, todos nós somos filhos de Deus, irmãos naturais, né? Apenas não, nesse momento, não nos reconhecemos como tal. Mas fazemos parte de uma grande família universal. Isso é inequívoco. Quando nós, então, adotarmos essa nova postura, vocês vão ver, naturalmente desperta em nós a predisposição de ajudar. Pode ser que a gente não consiga, né? Mas a predisposição, ela existe. Diga, Valdir. Não, eu lembrei aqui lá da lei de amor do Lázaro, lá do Evangelho. A lei de amor, que é aqui a lei que o homem de bem cumpre na sua maior pureza, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. É uma frase que está dentro da mensagem do Lázaro. Então, substitui o eu pelo nós. Então, vê em todos seus irmãos. Africanos, holandeses, americanos, chineses, todos somos irmãos. Então, ela substitui essa persona, a unidade, pelo todo. Então, não sou eu que sofro, não é ele que está alegre, não é ele que está sofrendo. Todos estamos, de uma maneira geral, ligados, vinculados a um ao outro nesse processo. Ok. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos em frente. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, ele considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus las deu, também las pode retirar. Ok. Pode ler a próxima. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Ok. Então, tá aí, ó. Ele vai descrevendo aqui
uma série de situações que vão nos colocar na mesma situação, ou seja, aquela de avaliação da nossa relação com o outro. Ele fala aqui dos bens materiais, né, que nós não recebemos para apenas, exclusivamente, o nosso deleite, nós recebemos para podermos auxiliar e amenizar o sofrimento do outro. Ok? Ah, Mauro, então temos que dividir tudo igual? Não, não é isso. Ok? É você promover com que o outro, pelos caminhos do trabalho, ele possa se desenvolver e, consequentemente, receber a paga pelo seu trabalho. Sempre terá, sempre houve na história da humanidade esse processo, essas peças no tabuleiro. Aquele que naquela encarnação vai viver a prova da riqueza, por exemplo, mas para quê? Ah, não, essa vai ser uma reencarnação para mim tranquila, Deus me deu tudo, não preciso trabalhar, né? Eu vou só aproveitar dessa vez. Não! Você vem para você exercitar exatamente o empreendedorismo, o estímulo às pessoas a desenvolver seu capital intelectual, né? Eu não vejo só para você gastar, queimar dinheiro para ficar no deleite. Não é isso, não. Ah, você então veio com dificuldade? Você agora vai com dificuldade, porque você não soube usar, né, o recurso adequadamente. Então, você vai passar para o outro lado, né, da sala agora, para você poder valorizar, você poder aprender a distribuir, aprender o valor que o trabalho tem do recurso material que vai ser conquistado fruto do seu trabalho. Das relações sociais, né, como ele fala aqui, ó, sobre a sua dependência, a ordem social colocou outros homens, ó, sobre a sua dependência. É a questão de subordinação, aprender a humildade, né? Aprender a ser fraterno, aprender a reconhecer que existe hierarquia, em tudo no universo existe hierarquia. Entre os espíritos superiores existe hierarquia. Ok? Então, é isso que nós temos que aprender. Isso aí é muita coisa. Por isso que eu digo, não dá para aprender tudo numa encarnação só. Mas está aqui o caminho das pedras. Aonde eu vou empreender mais esforço hoje? É uma resposta que cada um vai encontrar a sua resposta. Ninguém pode dizer para o outro, não, você tem que se esforçar nisso aqui. Mas se isso aí não for o meu objetivo de vida, se isso aí eu ainda não tenho forças para empreender ações corretivas quanto aquilo, então não é a visão do outro, é a minha visão. Eu é que vou poder entender, isso aqui é o que eu quero me modificar nesse aspecto. Então, eu vou empreender esforço ali. E no resto? No resto, se der, eu ainda vou trabalhar nisso, mas se não der, fica a continuidade da minha evolução. É assim que funciona, gente. Então, ninguém vai se acordar amanhã, de hoje para amanhã, com aquilo que a gente está discutindo aqui, renovado, não vai. No máximo, a gente vai lembrar do que falamos hoje e vai ser um dia de reflexão. De fato, aquilo que nós estudamos ontem, não é que faz sentido? Não é que, de fato, eu gostaria tanto de, né, conseguir tal coisa? Né? Quem sabe se esse caminho não vai me levar à vitória daquilo que eu quero almejar? E aí a gente começa na reflexão, né, no convencimento, até na busca de uma nova ação. Diga, Verônica. Ô, Mauro, você me fez lembrar, isso é até mais para o Valdenir, tá? O terapeuta do meu filho fez uma chamada de vídeo comigo e para saber as causas, né? Aquela coisa toda. E ele falou uma coisa, olha, a princípio eu fiz um diagnóstico tanto no seu filho como em você, no seu marido. Vocês vivem presos ao passado. Enquanto vocês viverem presos ao passado, vocês não vão evoluir. E um terapeuta, ele não é psicólogo. E você falou algumas coisas aí agora que bate com o que ele falou. Entendeu, Valdenir?
meu psicólogo preferido. Entendi. Não é verdade? Mas isso aí faz todo sentido, né? Com certeza. Precisamos soltar as algemas, Sim. as amarras. Olhar para frente. Não sei se foi essa semana ou na semana passada, conversando com um companheiro lá na casa, nós falamos exatamente isso. Olha só, o passado já foi. Não adianta você querer resgatar esse passado. Ele já foi. O que nós aproveitamos, aproveitamos. A lição que ele tinha que deixar, já deixou. Agora nós temos que olhar para frente. É daqui para frente. O que eu espero amanhã? O que eu espero ao final do ano, daqui a 10 anos? Eu tenho que olhar para frente, traçar metas e buscar essas metas, buscar esses resultados. Quando a gente fica preso no passado, realmente é uma prisão. O termo é esse, está correto. Né? A gente apenas olha como sendo um retrovisor. Esse exemplo é muito bom, né? O passado é o retrovisor, que a gente, de vez em quando, olha para não cometer os mesmos erros. Mas a atenção tem que estar para frente. A atenção tem que estar para frente. Porque aquilo que vem é que pode impactar na minha vida. O que já foi, já foi. Vamos lá, vamos adiante. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Pode Continua. terminar. Pode terminar, depois a gente comenta. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, ele perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Ok. Então, nesses 3 parágrafos finais, o que eu destaco é a fala de Jesus. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem de nós pode levantar a voz, né, contra alguém, acusar alguém, tendo as suas próprias palavras acusadoras contra si mesmo? A gente vai, reclama do outro, que o outro fez, que o outro não fez, mas e nós? Não fazemos? Só que a gente não reconhece o nosso. Não, o nosso não. Mas meu papel aqui é apontar o do outro. Ora, se o outro, naquele momento, naquela situação, naquele contexto, fez algo que me magoou, que me feriu, que me consternou, quantas outras pessoas também eu não fiz igual ou pior? Então, não é uma coisa pela outra, não é isso. Mas é reconhecer que, assim como eu cometo os meus tropeços, outros também cometem. E muitas das vezes contra nós, porque ninguém está passando na vida desapercebido. E aí, sempre que eu tenho oportunidade, eu chamo a atenção para o capítulo do Evangelho da indulgência. A indulgência, gente, é uma grande ferramenta para apaziguar nossos corações diante das ofensas. Porque eu vou reconhecer no outro a sua dificuldade. Caramba, a pessoa pensou isso de mim, a pessoa falou aquilo de mim, a pessoa agiu assim contra mim. E ela deve estar muito perturbada. Ou ela tem uma imagem falsa de mim. Quantas vezes acontece isso? O próprio ditado popular é sábio, né? A primeira impressão é a que fica, mas é falsa. Por quê? Porque a gente não dá a oportunidade de conhecer o outro. E aí, os outros, com as suas dificuldades, vão apresentar essas dificuldades, e aí a gente se pega naquele pequeno episódio. Então, nós precisamos exercitar, viver a indulgência na sua maior profundidade, porque isso vai nos ajudar a ser brandos, a sermos mansos, pacíficos. Vamos, com maior facilidade,
perdoar o outro. E perdoar o outro não é esquecer o que o outro nos fez, porque ninguém esquece, mas é sublimar. E como é que eu vou sublimar? Entendendo que, assim como eu, as pessoas também vivem suas dificuldades. Então, gente, se nós, de fato, verdadeiramente, buscarmos esta forma de compreender as relações, né, humanas, nós vamos, com certeza, viver dias muito melhores. Ok? Mais alguém? Então, vamos parar aqui na pergunta 919, tá bom? Lembrando, o pessoal da sala, nós vamos encerrar essa sala, vamos fazer a nossa prece. Vou fechar essa sala e vou abrir a sala para o estudo do nosso lar. Vou colocar o link no grupo para que as pessoas que quiserem poderem entrar, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir ao nosso irmão Carlos. Carlos, você faz a nossa prece? Sim. Por favor. Queridos irmãos, continuemos com nossos pensamentos elevados a Jesus para agradecermos mais uma noite de estudos, ter nos ajudado a orientar nossos irmãos Mauro e Valdenir, pela coragem do depoimento da senhora Eliane. Possamos também vibrar nosso irmão Márcio, que seja envolvido todos os lares que aqui estão presentes nessa sala de aula e os nossos irmãos que não puderam estar conosco. Que tenhamos uma semana abençoada, que Jesus que está conosco agora continue com a gente durante todo esse período e continuemos estudando, meus amigos. Aprendizado para nos melhorarmos cada dia um pouquinho. Fique conosco, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, Carlos, e até já. Graças a Deus. deixa eu só agradecer o Carlos aqui pelo presente que ele deu para o meu neto.